É bom a gente sempre lembrar por que a doutrina espírita é considerada uma ciência, uma filosofia e uma religião. O primeiro passo para a construção da doutrina é a ciência. Allan Kardec, na obra que é o Espiritismo, define o Espiritismo como uma ciência e uma filosofia, com consequências religiosas. O que faz a ciência espírita? Basicamente, cria métodos para estudar o objeto próprio do Espiritismo, que é o quê? O espírito. Fundador da ciência na antiguidade, considerado assim, Aristóteles, dizia que a ciência é a busca das causas. E para cada objeto é preciso um método próprio. Não é correto você aplicar um método de uma ciência física para estudar o espírito, por exemplo. Allan Kardec reclamava que muitos pesquisadores queriam estudar o espírito como se estudam as pilhas voltaicas, e nisso erravam, grosseiramente. Ora, se estamos estudando espíritos, não vamos esperar vê-lo em nenhum instrumento. É preciso estudá-lo com um método próprio. E isso é a ciência espírita. Tentar encontrar o método para pesquisar e comprovar a existência do espírito. Então você tem uma série de pesquisas que não foram feitas inicialmente pelos espíritas, mas antes deles, por aqueles membros das sociedades psíquicas da Europa, principalmente em Paris e Londres. Estudando os efeitos do sonambulismo, a possibilidade do desdobramento, e, sem ainda saber direito o que era, acabavam tocando na mediunidade. Você pode ver que muitos livros, ditos científicos da doutrina, recolhem esses dados, das sociedades psíquicas. E vão citando como é que o professor tal, o doutor tal, encontraram a possibilidade de descobrir que a inteligência não está presa necessariamente ao corpo, porque mesmo o corpo adormecido ou entorpecido, dormindo, sem o uso dos sentidos, ainda assim podia descrever o que estava acontecendo, e não só à sua volta, mas em outras cidades, por exemplo. A inteligência, de alguma forma, está desprendida ou é independente do corpo. Se nós fôssemos só corpo, entorpecidos os sentidos do corpo, não poderíamos mais saber nada. Mas as pesquisas mostravam que sim, os sonâmbulos, os hipnotizados, os magnetizados eram capazes de saber o que ocorria em outras localidades. E aí, dependendo dos registros que eram feitos, das descrições dessas pessoas em estado de torpor, fazia-se a pesquisa se realmente o que ele dizia estava acontecendo em outra localidade. Constatado que estava, isso era uma maneira de realizar a ciência espírita. É uma pesquisa do espírito. Só então, uma vez constatados esses fenômenos, é que começou-se a se dar o nome de espírito para isso. Allan Kardec é muito claro ao dizer que ele nunca tomou a palavra espírita de antemão. Foi o próprio fenômeno que levou a isso. São duas ciências, praticamente, que se ligam ao espiritismo. O magnetismo animal e a psicologia, que originalmente era o estudo da alma, psique, a alma. As sociedades psíquicas forneciam tanto material para os estudos espíritas iniciais. Franz Anton Mesmer, no seu Memórias e Aforismos, foi o que estabeleceu o magnetismo animal. E é nesse livro de Mesmer que aparece esse fluido universal, fluido vital, e a possibilidade de entender como a intenção move os fluidos. E assim podemos explicar na doutrina espírita de que maneira ocorrem fenômenos. Pois bem, Allan Kardec compreendeu perfeitamente a ligação ou a irmandade dessas ciências: magnética, psicológica e espírita. Um outro passo para a ciência espírita será a exclusão de fraudes. É preciso métodos
para evitar que o pesquisador seja vítima de um embuste. Então você tem no Livro dos Médiuns e outros maneiras de identificar, né, se um fenômeno é autêntico ou não. Haja visto que muitos mágicos tentavam reproduzir fenômenos espíritas naquele tempo. Então era preciso muita atenção. Tinha as pessoas que estalavam o joelho, né? Uma série de fenômenos que a história registra. E uma vez já compreendido que há o espírito e que não consiste isso numa fraude, ainda assim esse espírita tem um outro passo, que é o controle universal do ensino dos espíritos, que está explicado na introdução do Evangelho, mas também na Revista Espírita. Para construirmos o entendimento do mundo espiritual, nós temos que nos portar como cegos. Porque, de fato, em relação ao mundo espiritual, nós, encarnados, somos como cegos. Então, nós temos que saber como levar adiante as entrevistas com os espíritos, né? Para recolher do seu ensinamento geral ou da concordância universal uma descrição plausível de como funciona do outro lado, no além. Então, isso é um método de construção da doutrina. A comparação, a pesquisa. Então, Allan Kardec fazia, a partir da revista, né, uma comparação com milhares de materiais do mundo inteiro que ele recolhia para compor os princípios doutrinários.